conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Louvamos a Deus por essa manhã. Bom, vou tentar aqui correr. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E enquanto você vai acessando, vou lembrar você algumas informações acerca dessa carta, da cidade de Éfeso, que você já sabe, já ouviu algumas vezes. A cidade de Éfeso é uma cidade importantíssima. O livro de Atos nos diz que foi a partir da cidade de Éfeso de que o evangelho se expandiu. O apóstolo Paulo esteve em Éfeso ali por 3 anos aproximadamente, entre o ano 54 e 57. E essa carta, quando o apóstolo Paulo escreve, ele está na prisão em Roma. Ele está ali preso e escreve essa carta aos crentes que estão em Éfeso, a igreja em Éfeso. E é bom lembrar que essa igreja ali, a cidade de Éfeso, na verdade, a formação dela não era de judeus. Ali é uma cidade onde há pessoas oriundas de vários lugares e pessoas com misticismo. É uma cidade formada por pagãos. E o evangelho chega à cidade de Éfeso e ali muitas pessoas se rendem ao Senhor, entendem a mensagem do evangelho, se rendem ao Senhor e o evangelho cresce ali e ali se forma uma igreja, um povo de Deus. Qual a relação disso conosco? Nós somos o povo de Deus. Amém? Não por descendência natural, mas por adoção. Somos o povo de Deus, em Cristo Jesus. E nós vivemos numa sociedade pagã, uma sociedade com princípios e valores que não são o de Jesus, e nós estamos imersos nessa sociedade, em cultura que trazem sobre nós também impacto, assim como naquela época. E o apóstolo Paulo escreve essa carta a esse povo ali, com o objetivo de encorajá-los, fortalecê-los na fé em Cristo. E precisamos ler também a palavra de Deus, em especial esse texto que nós estamos vendo hoje, a carta aos Efésios, como uma palavra de encorajamento também, a fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, a nos mantermos firmes diante de todas essas coisas que estão ao nosso redor, de todas as influências a que estamos submetidos e nos protegermos a fim de que elas não nos movam, não venham interferir na nossa vida a ponto de nos enfraquecer a fé e fazer-nos esquecer de quem nós somos. Esse era um outro objetivo do apóstolo Paulo, firmar a consciência daquele povo, de quem eles eram. E nós precisamos nos lembrar o tempo todo de quem nós somos, a nossa identidade. A nossa identidade está para além daquela cédulazinha que vai a nossa foto, a nossa filiação, a data de nascimento. A nossa identidade é firmada em Cristo Jesus. Esses são os objetivos do apóstolo Paulo, entre outros. Eu quero fazer a leitura com vocês do capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. No capítulo 1, no versos 1 e 2, o apóstolo Paulo vem falando de quem ele é e por que ele está escrevendo essa carta, quem é ele. Ele vem se identificando, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele diz aqui, não sou apóstolo, não estou fazendo o que faço por mim mesmo, pela minha própria vontade, mas é pela vontade de Deus.
E aí ele está escrevendo a quem? Aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Essa carta, mais tarde, ela se tornou uma carta circular. Mas, a princípio, ela foi escrita para os efésios ali. Santos e fiéis. Santos, aqueles que foram separados por Deus, consagrados ao Senhor e que vivem em fidelidade ao Senhor, em harmonia com os princípios divinos, em harmonia com a vontade de Deus. E aí, no verso 2, ele faz uma saudação. Graça e paz da parte do nosso Pai e da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar com você a partir do verso 3 até o verso 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quero dar uma paradinha aqui. Nos lábios de Paulo há o louvor. Bendito Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando contempla as maravilhas, quando contempla tudo o que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele, e há tantas pessoas que alcançaram essa verdade do Evangelho e se converteram ao Evangelho. O apóstolo Paulo, vendo as maravilhas do Senhor, o seu coração se enche de gratidão e os seus lábios de louvor. Nós hoje aqui entoamos tantos cânticos que falavam de honra, de louvor e sendo entregues ao Senhor. Isso precisa não só estar em nossos lábios, mas estar em nosso coração, o reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos nele. E isso enche o nosso coração de gratidão todos os dias. Isso fortalece a nossa fé, isso nos renova. E dos nossos lábios vão sair louvores a Deus em todo o tempo. Cantando, falando, conversando, nos relacionando, ensinando, trabalhando em todo o tempo. Os nossos lábios precisam expressar esse louvor que vem de um coração grato, de um coração em que reconhece a bênção do Senhor. Mas aí ele continua dizendo que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E aí tem uma distinção, porque nós somos inclinados, e não tem nenhum problema nisso, tá? Nós orarmos ao Senhor e reconhecermos, pedirmos por bênçãos, mas a maioria das bênçãos que nós pedimos são bênçãos materiais, dizem respeito à nossa existência física. Então, nós reconhecemos como bênção o trabalho, o aniversário de casamento, mais um ano de vida. Reconhecemos que é bênção de Deus a oportunidade de fazer uma viagem, de, mesmo sentindo saudades, passar um tempo fora, e aí contamos com o cuidado de Deus e reconhecemos que isso é bênção de Deus sobre a nossa vida. Quando nós adquirimos um bem, quando compramos um imóvel, quando compramos um automóvel, nós reconhecemos que isso é bênção do Senhor. E quem aqui não gosta de receber bênção do Senhor? Quem não gosta de ser abençoado? Nós gostamos. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe. Mas a verdade é que os nossos olhos se voltam, e o nosso pensamento, o nosso desejo, acabam se voltando muito mais para as bênçãos que possam ser medidas, palpáveis, visualizadas. Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui de bênçãos espirituais. E aí eu fiquei pensando numa coisa. Não precisa responder, mas é uma pergunta. Fiquei pensando, alguém pode ser abençoado sem estar nesse lugar em Cristo? Abençoado fisicamente, abençoado de forma que possa ser medido, sem ter as bênçãos espirituais? Deixa aí para você pensar.
essas bênçãos espirituais, isso nos mostra, em primeiro lugar, nos chama a atenção para a natureza das bênçãos. Essas bênçãos espirituais, elas são diferentes das bênçãos das quais nós falamos até agora. Do que nós alcançamos, do que nós conseguimos, e tudo com a ajuda do Senhor sempre. Das bênçãos que são mensuráveis. As bênçãos espirituais nós não podemos medir. Elas são ilimitadas e elas são eternas. E o apóstolo Paulo, ele exalta o Senhor por isso, porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E podemos pensar aí, trazer aí as bênçãos espirituais, a redenção, a justificação, a perfeição em Cristo, a santificação, tudo isso é obra do Senhor na nossa vida. E o apóstolo Paulo lembra esse povo e lembra a nós, que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E onde? Tem um lugar dessas bênçãos. Nas regiões celestiais em Cristo. Sabe aquele povo que está ali em Éfeso? Povo que veio de várias religiões, um povo místico. Um povo que tinha medo de castigo dos deuses, medo de figuras que adoravam. Uma pessoa mística, uma pessoa ligada a outras crenças pagãs. São pessoas que vivem com medo. Servem ao seu Deus ou à sua entidade porque temem. Porque temem um castigo, porque temem uma punição. Esse povo ali, ele é, de alguma forma, lembrado de quem é esse Deus que abençoou-os nas regiões celestiais em Cristo. Então, todas as bênçãos a que eles já têm acesso, já lhes foram concedidas, e foi concedida a nós. Tem um lugar nas regiões celestiais em Cristo. E não é uma região mística, não é uma região onde atua vários poderes. Algumas vezes, alguns crentes podem ficar com medo, porque quando a gente fala a Bíblia fala da atuação, né, das potestades, está numa dimensão espiritual. Mas o apóstolo Paulo está nos trazendo a memória aqui de que há uma dimensão das bênçãos de Deus. Elas se dão nas regiões celestiais, e não necessariamente isso é o céu, mas é essa dimensão espiritual que está além daquilo que nós podemos ver, que podemos tocar. E ele segue dizendo que isso é em Cristo, ou seja, todas essas bênçãos nós a temos em Cristo Jesus. Fora de Cristo, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, está descrito lá em Atos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para esse povo ali, e o Espírito Santo renova e nos fortalece e fala conosco hoje, é que nós, enquanto povo de Deus, nós fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais, porque estamos em Cristo. Amém? Mas ele continua no verso 4. E ele diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Esse porquê vem aí, isso é uma conjunção, na língua portuguesa é uma conjunção causal ou explicativa, e ela vem explicando. Por quê? Por que que nós temos todas essas bênçãos? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Sabe, Deus fez uma escolha. Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Quando a gente vê o relato da criação, a gente lê lá que Deus criou os céus, a terra, a luz, criou todas as coisas. E, por último, criou o
o homem. Mas quando nós lemos esse texto, nós somos lembrados, exortados a lembrar que Deus fez toda a criação para colocar lá o homem. Esse que ele já tinha planejado, já tinha visto de antemão, já tinha escolhido de antemão. Eu não vou entrar aqui numa discussão teológica, nem quero puxar para isso, porque todas as discussões teológicas, anti-escolha, predestinação, não é isso que é mais importante, porque isso vem de opiniões, de estudos, e as pessoas ficam se dividindo em torno disso. Eu quero ir para a palavra, e quando eu vejo o apóstolo Paulo falando isso, eu penso, uau! Sabe, foi lá no início. Eu e você já tínhamos sido escolhidos por Deus. Antes de nascermos, antes de existirmos. Antes de conhecermos o Senhor Jesus. Antes de sermos quem somos. O Senhor já tinha nos escolhido. Ele nos escolheu antes da criação do mundo, e Ele nos escolheu para um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Santos, para vivermos em santidade, ou seja, em harmonia com os princípios divinos, em harmonia com a natureza divina. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu gosto de lembrar e dizer que nós temos em nós o DNA de Deus. Nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Talvez aqui muitos tenham uma história de ter cresceu no Evangelho, com conversão, com decisão por Cristo ainda na infância, outros na adolescência, outros na fase adulta. Mas, assim como eu sei que tem pessoas aqui que conheceram a Jesus já numa fase adulta. Mas eu gosto de olhar para trás e ver que mesmo antes de conhecer a Jesus, quando eu olho para a minha história, eu vejo que o tempo todo o Senhor estava cuidando de mim. O tempo todo eu tive o cuidado do Senhor sobre a minha vida, e assim é com cada um de nós. Até o momento em que eu reconheço esse cuidado. Sabe, Jesus, ele diz ali para os seus discípulos, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. O Senhor nos escolheu diante da fundação do mundo para vivermos em santidade, em harmonia com a natureza dele, irrepreensíveis em sua presença. Irrepreensíveis é sem culpa, sem nada que possa receber acusação, sem nada, sem mácula. Irrepreensíveis, foi para isso. Foi porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Mas tem mais, no verso 5, o apóstolo Paulo fala, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em amor. Sabe, aquele povo lá tinha conhecido antes tantos deuses. A dedicação, a cidade de Éfeso, ela se tornou muito conhecida por conta do templo à deusa Diana. Não vamos entrar nesses detalhes, mas havia ali um misticismo, um secretismo religioso naquela cidade. E como eu falei antes, muitos temiam aos deuses que adoravam, porque temiam a punição caso não andassem, não fizessem o que seus deuses pediam. Mas o apóstolo Paulo, ele destaca aqui que foi em amor. Deus é amor. E foi pelo seu amor e pela sua vontade. Não foi por quem eu sou, por quem você é, pelas coisas boas que nós fizemos, que Ele nos escolheu.
E Ele não nos desprezou pelas coisas ruins, pelas falhas, pelos nossos pecados. Antes, em amor, Ele nos predestinou, ou seja, Ele predeterminou que nós fôssemos seus filhos em Cristo Jesus. Tem um texto em Romanos, capítulo 8, verso 29, que o apóstolo Paulo diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Antes de nós existirmos, Deus já havia determinado em nós a essência de Cristo, conforme a sua imagem. Ele, de antemão, ele nos conheceu, ou seja, ele tinha um conhecimento prévio, ele determinou, ele decidiu de antemão, Deus decretou que nós fôssemos filhos dele e adotados. A semelhança de Jesus, o primogênito, e cada um de nós, semelhante a ele. Você consegue perceber a profundidade disso? Sabe, eu fico pensando o quanto na nossa vida, o quanto no nosso dia a dia, nas nossas ações, na forma como nos deixamos ser afetados e influenciados pelo que acontece ao nosso redor. O quanto nós nos afastamos disso, o quanto nós esquecemos que nós somos uma igreja criada, pensada, planejada pelo nosso Deus. Que eu e você temos a semelhança do Filho unigênito, do primogênito, Cristo. E que nós devemos caminhar todos os dias, viver a nossa vida com um foco, parecer cada dia mais com Jesus em nossas ações, porque espiritualmente nós já temos essa essência, e isso precisa se expressar na nossa caminhada, no nosso viver, dia a dia. Eu e você precisamos manifestar a essência de Cristo em nossa vida, porque ela está em nós. Seguindo, verso 6, para o louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual Deus nos deu gratuitamente no amado. A nossa identidade está em Cristo. Nós buscamos as bênçãos do Senhor, quando, na verdade, a gente já ouviu várias vezes, né, que nós não devemos correr atrás das bênçãos, porque ela nos alcança. Ela nos alcança. Então, o que nós precisamos ser é gratos. Gratos. Buscarmos a Deus e ter o discernimento, porque, às vezes, nós buscamos coisas que são palpáveis, que podem ser dimensionadas, que podem ser compreendidas pelo nosso intelecto. Mas essas coisas, a qual nós louvamos a Deus e reconhecemos como dádiva dele, não deve ser o nosso alvo principal. Porque o Senhor sabe o que nós precisamos e Ele vai trazer. O que nós precisamos é nos sintonizar com a vontade dEle. Nós buscamos muito mais fazer a nossa vontade do que fazer a vontade do Senhor na nossa vida prática. Já ouvimos aqui, até do pastor Davis, do pastor Douglas, outras vezes, de que, às vezes, a gente faz as coisas e depois a gente pede que Deus abençoe aquilo que nós fizemos. Quando o que nós precisamos fazer o tempo todo é dizer: Senhor, é isso que eu estou pensando em fazer. Mas o Senhor aprova. Eu tenho a tua aprovação, Senhor. É esse o caminho que eu devo seguir. É essa a escolha.
e aguardar o tempo da resposta. Mas, numa sociedade fast food, tudo rápido, a gente quer que as coisas sejam rápidas. E se Deus demora um pouquinho mais, a gente começa a tirar conclusões. Não, eu acho que é vontade de Deus, porque eu tenho esse sinal aqui, aconteceu isso, e aí, então, é vontade... E a gente se atropela, a gente vai fazendo as coisas, e aí, quando dá errado, a gente pede: Senhor, me abençoa, me ajuda. Mas dificilmente a gente fala assim: eu cometi um erro, vem, me ajuda a consertar. Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos aí a exortação de nos apresentarmos inteiramente ao Senhor, entrega total. Nós cantamos aqui: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Entregar todo o nosso ser, consagrar. Nós somos santos, não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor nos separou para o louvor da sua glória, para viver em santidade, para viver de maneira irrepreensível, de modo que não tenham do que nos acusar. Sabe, os jeitinhos que são aí, estão diante de nós, e às vezes entramos numa onda de dizer: mas é o sistema é assim, então não tem como eu me afastar. Tem sim, irmãos, tem sim. No tempo de Daniel havia um sistema lá, ele estava lá na Babilônia, tinha lá o sistema da época, mas ele e seus amigos, eles não se moldaram a esse sistema. Nós não temos que nos amoldar aos sistemas, os jeitinhos desse mundo, não, irmãos. Ah, mas se eu não fizer assim, eu não vou ter esse benefício. Não tenha. Porque se o benefício não vem de Deus, não vale a pena. Ah, mas eu vou perder. Você vai perder o que é material, você vai perder o que está nesse mundo. Mas pensa no que você vai ganhar, não, no que você já ganhou, no que você tem. Vale a pena colocar tudo isso em risco. Vale a pena viver situações, contextos que não agradam ao Senhor, e dando um jeitinho e cauterizando a consciência, dizendo: acho que isso é vontade de Deus. Nós temos a palavra do Senhor, que nos exorta, que nos corrige, que nos ensina. Nós precisamos, todos os dias, crescer no conhecimento do Senhor, mas não tem como crescer no conhecimento do Senhor se nós não estamos mergulhando na sua palavra. Ah, mas eu não consigo ler, não sou muito chegada à leitura. Você pode não ler mais nada, meu irmão, mas você não pode deixar de ler a palavra de Deus. Como é que essa palavra, como é que a vontade de Deus vai se firmar na sua mente, no seu coração, se você não ler? Ah, mas me dá sono quando eu leio em pé. Porque se você dormir em pé, o negócio está muito sério, mas se for aquele sono que vem, lê em pé. Sabe, vai andando, com a Bíblia na mão, e vai andando no meio do quarto, da sala. Não abra mão disso. Não, porque se nós fizermos isso, irmãos, quem faz isso está pecando contra Deus. Nós estamos pecando contra o Senhor quando nós não fazemos aquilo que Ele manda. Que essa lei esteja nos seus lábios, amarra no pulso, bota na testa, essa lei precisa ser ensinada. Mas como eu vou ensinar algo que eu não pratico? Como eu vou ensinar algo que eu não conheço? Aqui, se você ainda não adquiriu o hábito de ler a palavra, ou mais do que isso, se você não tem alegria em ler essa palavra, se você não consegue ver a maravilha do que Deus revela para nós, consagre-se ao Senhor, peça ajuda a Ele,
Mas faz a sua parte, porque isso não é um passe de mágica, não. O apóstolo Paulo continua no verso 2 de Romanos, nos ensinando isso. Ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a nossa mente é renovada? E olha o objetivo, é renovar a mente para conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que vai renovar a nossa mente todos os dias é a palavra. Sabe, nós somos impactados pelo que vemos, pelo que ouvimos, mas tudo isso precisa ser colocado no crivo da palavra de Deus. O que eu vejo, eu escuto, eu preciso analisar a palavra de Deus, para que nós possamos conhecer e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos conhecer ao Senhor, ser conhecido diante de Deus. Tem uma canção do Renascer Praise que diz assim: quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. E há um pedido: que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o espírito, abre os céus, que enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe, todos os meus dias, e para a vida e para a morte, eu vou andar com Deus. Será que você pode fazer essa declaração? A mensagem do domingo passado, o pastor Douglas nos lançou uma pergunta. Se você tivesse uma arma apontada para a sua cabeça de um ente querido, você se mantém dizendo para você, nega a Jesus, o que você faria? Você negaria Jesus? Sabe, irmãos, há muito tempo eu já me fiz essa pergunta. E sabe qual é a resposta que eu tenho? Em mim. Não sei. Em mim eu não sei. Eu posso toda cheia de coragem agora dizer, eu não negaria. Mas em mim, não sei. E aí a minha oração é, Senhor, me ajuda. Me ajuda, para que se um dia eu estiver nessa situação de negar ao Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude e me fortaleça. Porque hoje eu sei que eu não quero negar o Senhor, mas eu preciso de um poder que não é meu, não está em mim, de uma força que venha dos céus, para me manter firme e não negar nunca. E eu falo isso porque eu reconheço que em mim há fraquezas, na carne, nesse ser humano, em mim e você, nós somos fracos. Nós cedemos muito facilmente, se nós não estivermos firmados nessa identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Está escrito lá nos céus. Eu sou o que sou em Cristo Jesus. É Deus quem tem o domínio sobre a minha vida, e eu quero que seja isso todos os dias. Que a sua oração seja essa, Senhor, me ajuda todos os dias a discernir, a ter a visão espiritual, a não ceder às tentações, a não ceder aos jeitinhos. E agora, para finalizar, eu quero te convidar a ler, fazer essa declaração, dos versos 3 ao verso 6, todos juntos. Você pode, não sei se vai ser, não é esse aí. Efésios 1, de 3 a 6.
Vamos todos juntos? Do 3? 1, 2, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Quem nós somos hoje, nós somos em Cristo, e é pela tua maravilhosa graça, pela tua vontade. Senhor, o Senhor não nos escolheu pelo que nós somos, o Senhor nos escolheu por quem o Senhor é. Obrigada, Senhor, porque mesmo antes de existirmos, nós já estávamos no teu plano. Antecipadamente, o Senhor nos destinou, o Senhor determinou que fôssemos separados, Senhor. O Senhor nos fez um povo teu, o Senhor nos fez teus filhos, o Senhor nos fez a semelhança de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado. O nosso coração se enche de gratidão e os nossos lábios de louvor, e bendizemos ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Que toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder sejam dados a Ti, Senhor. Nós, como Teu povo, como a Tua igreja, clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor faça com que estejamos firmados, Senhor. Obrigada por nos despertarmos a cada dia. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra revelada a nós. Obrigada, Senhor, porque ao Teu povo o Senhor não deixou nada oculto, Senhor. Toda a Tua vontade foi revelada. Obrigada por quem nós somos em Cristo Jesus, pela salvação, por todas as bênçãos espirituais. Nós alcançamos a salvação em Cristo nós fomos redimidos, em Cristo fomos justificados, em Cristo seremos glorificados, em Cristo somos santificados. Louvamos ao Teu nome, pedimos ao Senhor, Senhor, não nos deixa fazer nada sem a Tua aprovação. Senhor, não nos deixa fazer nada fora da Tua vontade. Senhor, não nos deixa, Senhor, desviar nenhum centímetro sequer do caminho que o Senhor já traçou para nós. Que cada decisão no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, seja, Senhor, resultado de uma escolha pautada na Tua palavra e na Tua vontade. Senhor, que todos os projetos da Tua igreja aqui em Heliópolis, Senhor, não sejam projetos humanos, mas sejam projetos que venham do Teu coração e que o Senhor confirme cada um deles. Senhor, que a decisão, cada decisão a ser tomada como igreja, tenha a Tua direção e a Tua aprovação. Senhor, nós abrimos mão e queremos pedir ao Senhor que nos ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos do Teu Espírito, Senhor, especialmente nesse momento em que a Tua igreja reunida terá que tomar uma decisão. Clamamos pela ação, pelo agir do Teu Espírito em nós e através de nós. Que tudo seja para o louvor da Tua glória.
em nome de Jesus. Amém.